Olá, tudo bem? Meu nome é Mike Vargas. Eu tenho uma oficina de marcenaria artesanal, trabalho com trabalhos manuais. Bom, deu um probleminha no áudio da câmera. Logo vai voltar, não se preocupe. Daqui um minutinho volta. E só estou explicando nesse momento que meu nome é Mike Vargas e eu tenho uma oficina de marcenaria artesanal. E hoje eu vou pintar uma porta camarão no pincel. Então estou passando essa videoaula aí. Videoaula não, que eu não sou nem professor, né? Mas eu quero compartilhar, na verdade, né, com os amigos, quem gosta de fazer em casa esse tipo de serviço, que não tem um compressor ou não tem um material considerado ideal, você pode fazer com que você tenha e ter um resultado bem satisfatório. Tá legal? Então, é uma porta camarão, ela está dividida em duas que eu separei já, desmontei ela inteira. Espero que vocês gostem. Conforme todo o guarda-roupa e colocando as fechaduras da Bela, né? Depois eu vou colocar até umas fotos aí. E aí, a cama também eu fiz, todo temático, o quarto da filha dele. E essa porta também vai ser temática, eu vou pintar ela de branco, né? Interessante que eu vou pintar ela sem o uso de compressor, vou pintar no pincel. Até porque eu comprei o compressor já fazem 15 dias e não me entregaram, mas vamos lá. Esta é a porta. Normalmente a porta camarão, ela tem essa parte aqui, ó. Aí eu tive que cortar. Aqui vocês podem ver, eu cortei o fio reto, certo? E diminuir 12 milímetros. Por quê? Porque o batente da porta deveria ser arredondado também, não é? Então o que acontece? Eu tive que fazer o batente reto para casar, né? Tive que fazer a porta reta, o acabamento reto para casar com o batente. Então é o seguinte, o equipamento que eu uso é todo adaptado. Por exemplo, esta é a minha lixadeira. Nada mais é do que um disco de lixa de borracha adaptado com os discos grandes, né? Preso por um parafuso no mandril, como vocês podem ver. É uma furadeira até que boa, essa furadeira, tá? Aqui estão as peças. E para você que, assim como eu achava que equipamentos de proteção individual é coisa boba, mesmo que você for fazer um trabalho pequeno na sua casa, sempre use protetor auricular e a máscara. Porque, como eu disse, faz 2 anos que eu comecei a trabalhar com marcenaria, 2 anos e meio mais ou menos. E eu já tive problemas de saúde por conta disso, por causa de inalar o pó, né? E por conta do barulho, comecei a ficar surdinho. Então hoje é só equipamento. E quando necessário também o óculos. Como eu vou apresentar para vocês agora a forma que eu lixo com a lixadeira, usando a furadeira como lixadeira, né? Que é o primeiro trabalho que a gente começa a fazer na porta. Vamos por etapas. Então esse trabalho ainda não necessita do óculos. Porém, para corte, né, na serra, use sempre o óculos. Se você tiver um óculos aí, que é bom. Tá bom? Vamos lá? You're my unfathomable, precious, unimaginable joy. Você, né? Se você não tem uma furadeira, você pode muito bem lixar na mão. Você pode fazer esse acabamento na mão. Por quê? O importante é você alcançar uma textura bem lisinha da madeira. A madeira tem que estar lisa, sem imperfeições, tá? Sem nada. Aqui eu fiz, né, tava com defeito na porta e eu coloquei uma massa aqui e aí tô dando acabamento, lixando para deixar bem bacaninha. Agora o importante é que ela tem essa textura lisa. Para quê? Para quando você dá o fundo, que é o próximo passo, o fundo nivelador, ela ficar bem lisa. O fundo nivelador, tá? Na verdade, o fundo nivelador não importa. Eu tô com um bom fundo nivelador aqui, que é um coral, porém não importa muito.
O que importa é o acabamento que você vai dar. Achei que não tinha tanta importância quando eu comecei a trabalhar, mas depois eu percebi que é o seguinte, quando você dá o fundo no nivelador, dá aquele acabamento com uma lixa bem fininha, você economiza tinta e o acabamento é muito mais bonito. É imprescindível você usar o fundo no nivelador. Então vamos lá usar? Ó, reparem que eu vou usar o fundo do nivelador com um rolinho. Vou passar com um rolinho simples de pintura. Porque o que vai interferir diretamente é o acabamento na lixa que eu vou dar depois. E não tanto se eu deixar ele muito grosso e tal. Se eu deixar ele grosso é que eu vou ter mais trabalho para lixar depois. Isso dá um acabamento melhor, entendeu? Come on, let's get excited in the house of God today. Oh, come on. Say, oh, come on, let's put our hands together. Oh, come on. Acabei de pintar, dar o fundo branco em tudo. Deu um fundo bem fininho, tá? Como vocês podem ver. Te dá um fundo bem ralinho, né? Vou mostrar outro aqui que tá com mais claridade. Este é o meu respirar. Do fundo já passado a lixa 220, né? Dado um acabamento, deixado bem fininha, bem lisinha, superfície boa, tá? Agora a gente vai aplicar tinta com um pincel, né? Certo? Esse pincel aqui tem que ser cerdas moles, tá? Detalhe da tinta. Essa tinta que eu uso aqui é uma tinta muito boa, não pela marca, mas eu passei a usar tinta esmalte à base de água. Tinta esmalte à base de água. Não sei se dá pra ler aí, ó. Na hora de passar, você deixa ela bem diluidinha. A primeira mão você tem que dar bem diluída. Por quê? Ela tem que ficar fininha, porque na hora que você passar a cerda do pincel, né, não fica marcada. Aí depois você dá outra mão. Então, ou seja, são duas mãos de pincel e acabou. Beleza? Vamos lá? I am the Lord your God. I go before you now. I stand beside. Outra coisa a respeito dessa tinta esmalte aqui. Essa tinta esmalte ela seca muito rápido, independente do tempo. O tempo aqui tá fechado, como vocês podem ver, ó. Olha o céu aqui, totalmente nublado. Está frio. E assim, uma hora ela tá seca. Como você deu uma camada fina, uma hora ela tá seca. Ela não vai ficar por cima seca e por baixo ainda molhada. Ela seca por completo uma hora. Para você dar a segunda mão, o ideal é você esperar 2 horas, de 2 a 3 horas, porque aí vai ficar mais garantido o que? A liga da tinta. Entendeu? Aí se você quiser dar um acabamentinho, uma lixada em cima dessa mão que você deu de esmalte, entendeu? Agora vamos dar mais uma mão aí pra firmar o branco, pra deixar bem bonitinho. Tá aí a peça aí, ó.
mais com o brilho dessa vida. Fui marcado pelo fogo do olhar de Deus. O que antes eram trevas e escravidão, hoje é luz. Bom, então, que é o trabalho terminado já, né? Dado só revisando, dei um fundo, dei uma mão, dei duas mãos. Lixei bem, apliquei o fundo. Lixei bem o fundo, apliquei a primeira mão. Dei uma quebrada na lixa bem fina, 220, e apliquei a segunda mão, certo? O resultado é esse aqui. Vocês podem ver que a porta ficou com brilho aqui, né? Obrigado quem gostou aí. Dá uma curtida. E espero que eu tenha ajudado. Pessoal que não tem equipamento para pintar, compressor, essas coisas e quer fazer com o pincel, dá para fazer com o pincel. Tá aí a prova. Beleza?